TheCast no ar. Estamos começando um podcast mais uma vez aqui em São Paulo. Esta é a 6ª temporada. Com muito prazer nessa cidade tão acolhedora que tem recebido a gente com os braços abertos e sempre com um aprendizado enorme. Estamos no estúdio aqui, o qual estamos muito familiarizados, um estúdio que já gravamos, mas desta vez um episódio novo com um convidado também especial. Antes de apresentá-lo, eu queria convidar vocês a nos seguir nas nossas redes sociais, em especial no nosso canal no YouTube. Vai lá em Destravo TV e você aciona o sininho, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações. E agora vamos começar um episódio com um convidado especial que vai falar de um tema que para mim é muito importante, de um grande aprendizado. Vamos falar aqui sobre o poder do plano do negócio. E conosco está Taiguara Soares Gonçalves, não é isso? Gonçalves. Taiguara Gonçalves. Taiguara, o prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Muito prazer, bem-vindo. Pô, Jaelson, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Uma honra enorme estar aqui com o seu público, falando com o pessoal aqui. E falar desse assunto que é tão legal, que é plano de negócios, como é que a gente starta os negócios a partir de um plano. Boa. Então, eu espero poder contribuir aí com a tua audiência. Com certeza. Para isso, nós tivemos um bate-papo antes, o conhecemos, a gente já tem algumas coisas em comuns, né? Inclusive nesse mundo dos negócios. E Taiguara, ele tem como formação contador, contabilidade, mas ele passou por vários negócios, empresas diferentes, que o fez a ter essa habilidade de aqui chegar para falar sobre esse tema. Taiguara, eu queria já começar com a grande pergunta. Existe possibilidade de alguém montar um negócio sem que antes tenha um plano claro de como montar esse negócio? Legal, Gelson. Essa é uma ótima pergunta. É claro que a gente não pode dizer que não, 100%. Tá. Né? Porque o mundo dos negócios hoje no Brasil são 21 milhões de CNPJs. Então, tem algum CNPJ aí que está dando certo sem plano. Mas o que a gente vê na prática é que o plano é fundamental, que é necessário a gente saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar com os nossos negócios para que a gente possa prosperar e ter sucesso. Então, um plano de negócios é isso. É o desenho inicial de onde é a nossa situação atual e o que nós queremos fazer nos próximos 12 meses, 24 e às vezes até 5 anos aí, os planos mais ousados no modelo alemão, que aqui no Brasil já não tem mais. Boa, de repente o modelo alemão que tem lá o Kaizen, né? Erro zero. Erro zero. Imagino, né? Então, antes da gente se aprofundar, eu queria conhecer um pouquinho da tua história e o que levou você a hoje ter essa habilidade de falar sobre plano de negócios, sobre negócios. É óbvio, para isso acontecer, você tem uma trajetória. O início da tua carreira, Taiguara, aliás, eu vou até pedir a você a autorização de chamar de Tai. Por favor, eu gosto mais. Eu já soube, inclusive, que no meio, né, nas empresas, nos ambientes, tudo já pode ser chamado, sempre foi chamado assim. Todo mundo me chama de Tai. Pronto, então eu vou usar dessa liberdade também, chamar você de Tai. Tai, na tua carreira, na tua jornada, se a gente fizesse aqui uma linha do tempo, onde a gente fosse pautar alguns momentos importantes, eu queria ver da largada. A tua primeira atividade, quando você desapontou para a vida, qual foi a primeira tua atividade? Bom, acho que dá para dizer que eu comecei a minha carreira profissional ali por volta de 18 para 19 anos. Um dos primeiros empregos que eu consegui foi graças ao fato de ter uma habilidade para falar idiomas, falar inglês. Boa. E aí eu fui trabalhar em comércio exterior, logo de cara, não imaginava que eu ia trabalhar com isso. Nessas alturas da minha vida, meu sonho era ser jornalista esportivo, eu queria cobrir a Fórmula 1. Caraca! Interessante que todo ser humano, né, tem um sonho. E nem sempre, né? Assim, um sonho, pelo menos começando a vida, tem algum ideal, alguma coisa assim, e o destino vai tomando um rumo diferente. Então, você queria ser jornalista esportivo? Queria ser jornalista esportivo. Queria cobrir Fórmula 1 e futebol, eram minhas duas grandes paixões. E exatamente o que você falou, quis o destino que as coisas tomassem rumos completamente diferentes. Eu acabei indo parar na primeira faculdade fazendo direito. Trabalhei durante praticamente aí 6 anos em empresas de comércio exterior e depois fui trabalhar com consultoria tributária em comércio exterior. Né? Já começando então a misturar um pouquinho do que eu aprendia no direito. Sim. Com essa experiência de comércio exterior, e isso foi desenrolando durante bastante tempo. E aí a coisa vai evoluindo. Depois eu migro para outro segmento completamente diferente.
e daqui a pouco a gente conta mais sobre isso. Rapaz, pelo visto, e aí até analisando a tua biografia, eu vejo que você fez algumas transições de carreira, né? Você realmente... o teu curso contabilidade é um dos. Você fez o curso também de bacharel em Direito e por aí vai. Me fala um pouquinho, antes da gente voltar para o plano de negócio, aí, o poder do plano de negócios. As transições de carreira facilitaram? A que se deve isso? Você foi impactado por uma novidade para você, de repente, transitar? Fala de algumas delas. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de mudança. Boa. Eu não gosto das coisas como elas estão. Desde muito pequeno, criança, chegava um dia que eu mudava a posição da minha cama no quarto porque eu queria uma coisa diferente. Massa, velho. E assim eu fui traçando a minha carreira com as oportunidades. Eu até brinco que eu sou muito fã do Cláudio Santos, que é autor do livro Seja um Fabricante de Oportunidades. Boa. E se eu não fui fabricante, eu não perdi nenhuma. Elas passaram e eu pulava. Vamos aproveitar e mandar um abraço para ele, né? Um abraço para você, Claudião. Isso, Cláudio. Olha só, estamos aqui num ambiente propício a todos os planos que você, inclusive, tem passado adiante aí da gente fabricar oportunidades. E aqui é uma grande oportunidade para quem nos assiste, para pegar os códigos que aqui serão passados, não é isso? Um abraço para você, Cláudio. Um abraço. Então, aí você aproveitou as oportunidades. Aproveitei as oportunidades. Então, estava lá desenvolvendo a carreira em consultoria tributária, queria uma formação, precisava completar minha formação, surgiu a oportunidade de estudar contabilidade, que era algo que, para quem passou a adolescência pensando em jornalismo, nunca passava pela cabeça. Realmente, assim, se você for fazer a comparação, né? Jornalismo para contabilidade, cada um com sua importância, mas porém bem diferentes. São coisas bem distintas. Embora as duas ciências sociais, mas todo mundo pensa que contabilidade é exatas, porque é muita matemática. Então, realmente foi um grande desafio. Não foi fácil cursar e tirar o diploma, mas graças a Deus eu tive sucesso. E aí, nesse meio do caminho, surge a oportunidade, então, para uma nova mudança de carreira. Eu estou trilhando uma carreira bem... de uma profissão de consultoria tributária, uma área rígida, e aí surge um convite, uma oportunidade para virar gerente de produto, ir para uma área de marketing. Caramba. Numa empresa também de comércio exterior de um banco americano, que era o JP Morgan. Ele tinha uma empresa de comércio exterior, e aí um convite para essa área. Eu falei assim, vamos nessa. Caramba. Vamos aprender a falar de negócios. Porque nessa época uma coisa que me incomodava pensando na minha carreira era exatamente isso. Como gerente e especialista em comércio exterior e área tributária, eu vinha cada vez mais diminuindo meu leque de conhecimento de negócios. E eu queria aumentar. E aí Deus abriu essa porta. Boa. E eu fui para dentro. Curiosidade, Thay. Seus pais ou a família exerceram influência nessas decisões lá no início? Porque é comum que, às vezes, os pais da gente, né, a família é aquela pessoa que está mais próxima, meio que incentivar ou querer e tal. Alguns casos até os pais querem muito que os filhos sejam médicos, advogados, essas funções que no passado eram mais ainda, né? Sim. Houve influência? Parcialmente, sim. No primeiro momento, na ideia do jornalismo, foi totalmente livre. Eles me deixaram muito livre. Mas como eu não passei no vestibular, a minha mãe ficava assim, não, mas você tem que prestar alguma coisa, você tem que tentar de novo, você tem que ganhar experiência. Boa. E aí eu acabei prestando, porque não tinha opção naquele momento, direito, e entrei no vestibular e assim segui. Mas nunca foi uma pretensão nem dos meus pais que eu fosse advogado, que eu seguisse esse trilho. E era até curioso, porque... a família sempre perguntava, mas de onde esse menino tirou que agora ele quer fazer direito? Caramba! E foi porque eu, ao passar no vestibular e cursar o primeiro mês de aula, eu me encantei né, com a beleza do direito, com a filosofia do direito. E eu digo hoje para todo mundo, é claro que são 5 anos de curso, é muito difícil. Mas todas as pessoas, todos os profissionais, se tivessem a oportunidade, deveriam cursar. Entendi. Mesmo que não fossem exercer. Mas pelo que abre a mente, pelo conhecimento que te agrega. Para um plano de negócio, onde ali geralmente é pautado de direitos e deveres, tal, o curso de direito influencia Sim, bastante. Com certeza. Né? No ambiente de negócios ainda desafiador como o Brasil, onde a gente tem 5.570 mudanças na legislação tributária todos os anos, que impactam os negócios de todo tipo. O ambiente é onde... regulatório também complexo. Então, ter esse conhecimento e ter essa capacidade de
identificar um problema, refletir sobre ele, encontrar causa e consequência de ação é fundamental. E o curso de Direito te dá essa capacidade de reflexão abstrata. Né? Muito bom. Juntando o direito com um plano de negócio, aí eu quero matar aqui uma curiosidade pela sua expertise desses últimos anos, né? Depois que você vai acumulando conhecimento. No Brasil, a gente pode considerar a segurança jurídica para os negócios eficiente? Você vê a eficácia de um plano de negócio, quando você fala da segurança jurídica, existe um impacto na sua visão? Como fazer para isso ser feito com segurança ou pelo menos com uma certa garantia? Esse é um grande problema, Jaelson. Infelizmente, o nosso mercado brasileiro, o nosso ambiente jurídico no Brasil não é estável. Né? A gente costuma dizer que isso não é um ditado popular, é uma realidade que no Brasil até o passado pode ser alterado. Então, segurança jurídica é algo que a gente não tem e a gente não oferece, o nosso país não oferece para o empreendedor. Acho que, em certa medida, esse grande desafio que a gente vivencia explica por que o empresário brasileiro ou o executivo brasileiro, quando ele vai para fora, ele é a grande estrela dos mercados. Por quê? Porque se a gente consegue fazer negócio, prosperar num ambiente que é totalmente antagônico, totalmente difícil, quando a gente vai para países estáveis economicamente, juridicamente, a capacidade que a gente tem de improvisação, de adequação, de flexibilidade, sempre respeitando a legislação, sempre buscando estar de acordo com a lei, né? Porque essa é uma outra coisa que às vezes a gente confunde a flexibilidade do brasileiro e a adaptabilidade com o desrespeito às regras do jogo. Não, o empresário brasileiro, o executivo brasileiro, ele quer respeitar as regras do jogo. Claro, as regras são tão complexas que vez ou outra vai escorregar aqui ou ali, mas não por intencionalidade, mas por ocasionalidade, por causa dessa dificuldade. Muitas das vezes você monta um plano, e eu tive uma experiência recente. Boa. Vou até compartilhar isso. Durante a pandemia, né, o setor da economia que mais foi afetado foi o setor de feiras e eventos de negócios. Né? Foi o primeiro setor a parar no dia 18 de março de 22 e o último setor a ser autorizado a retornar aos negócios. Embora, por exemplo, num pavilhão, no centro de exposições de eventos como tantos que a gente tem aqui em São Paulo, o público é absolutamente controlado, você sabe quem são as pessoas, onde elas foram. E vamos dizer que existe um comparativo que foi feito por um grande centro de exposições aqui, que também é dono de um shopping. Vou preservar o nome, porque eu não sei se eles me deixam falar. Boa. Mas que eles faziam a seguinte comparação. No centro de exposições, durante um ano, eu tenho 1 milhão de pessoas que visitam. No meu shopping, eu tenho 1 milhão de pessoas que visitam por mês. E as empresas não sabem quem são os visitantes de shopping, mas sabem todos os visitantes do centro de exposições. Verdade. Então, e o shopping pôde funcionar e os negócios de feiras não. Caramba. O governo, na época, o governo federal instituiu um programa para auxiliar o setor, chamado PERSE. E esse programa ele dava incentivos fiscais para as empresas do setor durante 5 anos. Mudado o governo, e eu não estou aqui para dizer se o governo é bom ou é ruim, não estou aqui fazendo essa questão, mas mudado o governo, o novo ministro da Fazenda estabeleceu uma série de regras que antes não existiam para as empresas se beneficiarem ou não das isenções que foram dadas por 5 anos. Então, você imagina, a empresa se programou para os próximos 5 anos pós-pandemia sem pagamento de impostos. Caramba. E, de repente, muda tudo e agora eu tenho que voltar a pagar impostos e ser afetado por... Inclusive, uma dessas regras era certidão negativa de débitos tributários. Ué, caramba. Eu fiquei 2 anos sem pagar, sem receita, eu não podia ter CND. E como é que agora eu vou pedir CND para ter a isenção de imposto? Que negócio. Aí volta para a pergunta inicial, ou a pergunta pertinente da segurança jurídica. Porque aí você termina, imagine, os negócios, os contratos feitos à base da receita, que com benefício seriam... o nome já diz, beneficiadas, deixam de ter. Exatamente. Incrível isso, Incrível. Né? Tari, vê só,
Quando você fala de plano de negócio, você está falando do poder do plano de negócio, né? O que ele traz de retorno por ser um plano de negócio. Você tem aí uma carga de teoria, de regras, né? E você que estudou bastante, não só estudou como executor, né? Os planos de negócio, você pode observar entre a prática e a teoria. Tem plano de negócio que parece mais plano de governo em época de campanha, né? Aqueles planos, né, assim, bem fantasiosos e tal. E aí a minha pergunta é a diferença e na sua trajetória, como você tem visto isso entre o plano de negócio na prática, ele sendo execuível, e o plano de negócio só no papel. Sim. Teoria e prática, para o plano de negócio, qual o peso? Eu acho que a combinação dos dois ela é fundamental. E eu diria que a combinação 50-50 para mim, eu acho que é ideal, é o equilíbrio. Por quê? Porque é na teoria que nós vamos entender como montar um plano na prática que vai ter sucesso, né? Quais são as premissas, quais são os fundamentos para estruturar um plano. Então, como é que eu faço um diagnóstico do meu momento atual para entender em qual cenário que a minha empresa hoje se enquadra para dizer que daqui a 24 meses ou daqui a 12 meses eu quero estar no ponto B. Então, se eu preciso saber qual é o ponto A e como é que eu faço. Se a gente fosse falar comparativamente de um paciente no setor médico, eu preciso medir a febre para saber qual é a situação atual e a partir daí fazer um diagnóstico, aplicar os exames. E essa é a metodologia teórica, vai me dizer como eu faço para entender o cenário atual. 2, agora eu quero saber para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Eu também preciso ter, a partir da teoria, os caminhos. É claro que na execução prática disso, vai ter muita adaptabilidade. Tá. Mas eu preciso saber, por exemplo, se eu ainda faço, se ainda é válido, por exemplo, fazer uma análise SWOT, uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou se eu já uso uma outra metodologia para fazer o diagnóstico do meu negócio. Que hoje tem algumas, né? Algumas metodologias novas. Se eu faço uma espinha de peixe, ou quais são as metodologias que a gente vai usar para identificar e entender quais são os remédios que a gente vai aplicar. E um outro aspecto é aí o grande desafio de todo o plano, que é estar errado. A premissa básica, e isso é teoria, que todo plano está errado. A questão é quanto que a gente vai errar. Se eu errar 5%, tá tudo bem. Agora, se eu errar 50%, aí é um problema sério. Imagina. Então, você me fez lembrar aí, Thay, quando você falou na espinha de peixe, da virada do milênio e do boom da cervejaria, quando houve a fusão da Brahma com a Antártica e tal, o auge da gestão de qualidade do Falcone. Eu acho que você deve, né, ter. Acompanhei. E ele usava bastante, né? A espinha de peixe era um dos carros do carro forte quando tinha lá a gestão da qualidade, não é, que era implantado muito nas empresas para fazer as medições, as metas, né? Aquela coisa de nada que não se gerencia, nada que não se mede pode ser gerenciado. Exatamente. A pergunta que eu faço, espinha de peixe ainda está sendo usado? Eu ainda vejo, eu ainda vejo. E vejo na academia e vejo na prática também, né? Boa. Ainda nas teorias, nos livros, ainda se usa bastante. Cada vez menos, né? Porque quando a gente compara início dos anos 2000 com hoje, onde nós estamos, no início dos anos 2000, aqui no Brasil se fazia plano de negócios para 10 anos. Para 10 anos. Hoje não se faz plano de negócio para 10 anos nem na Alemanha, nem no Japão. Nem no Japão. Talvez façam, mas assim, até eles sabem que é teórico. Teórico, porque o nível de mudança é muito grande. O nível de mudança é muito grande. Vamos imaginar que a gente estava em 2022, no final do ano, e a gente achava que inteligência artificial era coisa lá do filme da Matrix. Verdade. E aí, quando é abril, acho que é abril, surge o ChatGPT. ChatGPT, nós estamos abril até de 23. Ou seja, em 4 meses, o mundo foi transformado por uma inovação tecnológica que chegou ao alcance da nossa mão no celular. Isso. Com o ChatGPT. Então, como é que hoje alguém faz um plano para 10 anos? É loucura. É loucura. Você pode fazer para 3, 4 e já sabendo que o terceiro ano já não vale mais. É só os 2 primeiros e olha lá.
Interessante, Thay. Você falou isso, me remonta aos tempos, né? Onde a gente não era desprovido dessas tecnologias, onde com muito menos se pensava muito mais. Era muito mais trabalhoso, né? Sim, muito mais. Hoje, para você ter ideia, os aplicativos é um verdadeiro plano de negócio. É tipo assim, onde você coloca tal informação, já dá esse resultado, então você formata meio que um plano de negócio, um template que, ao você inserir as informações, já dá lá as respostas. Ele traz a resposta. A pergunta é, com a tua experiência dessa época para cá, com a tecnologia, para você, em termos de resultados finais, mudou muito? Eu acho que muda sempre a velocidade, Jaelson. O que muda o grande efeito é a velocidade. Por quê? Porque por mais que a gente possa se basear nas conclusões da inteligência artificial, e a gente pode e deve se basear, ainda existe o ingrediente humano que é fundamental na reflexão. Boa. Né? Ainda hoje, no xadrez, o Magnus Carlsen vence a máquina. Tá. Boa. Por mais desafiador que às vezes o jogo comece a se transformar, mas o homem ainda está vencendo a máquina. Porque existem, e aí quando a gente traz ainda para a nossa realidade de negócios no Brasil, aonde a gente tem um ambiente extremamente instável, aonde qualquer aspecto... Há 3 meses atrás nós tínhamos um cenário político desenhado para as eleições e hoje talvez nós tenhamos um cenário completamente diferente para as eleições municipais. A máquina não é capaz de fazer esse sentimento. Ela vai trazer a resposta do dado. E é muito importante. A gente não pode não se basear nos dados. Perfeito. Aliás, eu tenho uma frase que eu gosto muito no mundo dos negócios, que é: em Deus nós confiamos, mas para todas as outras coisas me tragam dados. Né? Gostei. Essa... Atenção, meus operadores. Isso é um corte, viu? Um corte federal. Pega esse código aí. Faço até questão que você repita. Em Deus nós confiamos, mas para todas as outras coisas me tragam dados. Caramba, eu vou fazer uma pergunta logo em seguida baseado nisso, mas pode prosseguir. Então, assim, mas o dado, ele traz uma informação, mas existe um elemento de sensibilidade humana que a gente não pode descartar. E a gente precisa estar de olho quando a gente faz uma projeção. Ou até mesmo para entender variáveis que fogem à análise de dados. Por exemplo, no mercado de startups hoje, ou de empresas da nova economia, que já não sejam mais startups, mas porque já estão há 5, 6 anos aí consolidadas, mas são da nova economia. A velocidade de crescimento dessas empresas tende a ser muito maior do que de indústrias consolidadas. Imagina. Né? Então, se a gente for buscar modelos de negócios históricos para alimentar a inteligência artificial, o que ele vai trazer de resposta? Que talvez uma empresa de tecnologia vai crescer na mesma velocidade do que cresce a indústria automobilística. O que não é razoável. A gente sabe que não é verdade. É verdade. Mas como a nova economia ainda é muito jovem, sim, a quantidade de dados disponíveis é relativamente menor. Então, a gente precisa saber como que a mão humana, a experiência do executivo, do empresário, para dosar a resposta do dado. Porque eu também costumo brincar o seguinte, que dado é fundamental, mas mais fundamental que o dado é saber interpretar o dado. Perfeito, cara. Porque daqui a pouco, se a gente deixar o dado ser livre na tomada de decisão, a gente vai parar de beber água, porque 100% das pessoas que morreram beberam água. E aí nós vamos ter a conclusão de que a água mata. Putz, que análise. Entendeu? Entendi. Então, o dado em si, ele é muito frio. Não é isso? Exatamente. Ele não deixa de ser importante, mas ele é muito frio. Ele é muito então, frio. Se você não souber interpretar, gostei muito dessa relação aí, porque o que tem de gente fazendo mau uso dos dados e até criando teses, exatamente, né? Umas teses meio lunáticas, assim, achando que porque isso e porque aquilo. Até, obviamente, que quando existe interesse de se legislar em causa própria, você usa o dado a seu favor. Exatamente. Né? É feito pesquisa de opinião, né? É feito pesquisa de... Agora, né, já que a gente está na véspera das eleições, está aí a disputa, né? Aí um instituto dá um dado e aí a pessoa faz uso dele e aí outro faz. Quando o dado é favorável a mim, eu confio na pesquisa. Quando não, eu não confio. Exatamente. E por aí. Né? Exatamente. E o que a gente tem que saber é que a resposta de uma análise de dados, ela sempre tem um viés.
Não existe uma resposta de uma análise de dados que não tenha o viés daquele que gerou, né? Um chefe meu até me dizia uma frase que eu acho muito interessante, que ele falava assim, isso é o meu pensamento conforme o meu desejo. Né? Então, eu acredito que vai ser assim. Por quê? Porque eu quero que seja assim. Que eu quero que seja, né? Outro amigo meu também, já que você falou, tem um amigo que é empresário também, Lucas, que depois ele vai assistir esse Lucas Firma. E ele fala muito do Instituto Vozes da Minha Cabeça. Vozes da Minha Cabeça, exatamente. Ele disse que de vez em quando ele tem algo que pinta assim. Se esse dado ele cria lá, ele disse, não, isso aqui foi do Instituto Vozes da Minha Cabeça, que funciona. Quem me ensinou essa frase, para não perder de dar o crédito, foi o Denis Regis, que é agora CEO da Med Systems. Boa. Um grande executivo. Tem feito um trabalho brilhante aí à frente dessa empresa brasileira, que um crescimento totalmente fora da curva nos últimos 5 anos, 8 anos, mas que se ele ficasse preso no dado que ele tinha 8 anos atrás, não estava onde ele está hoje. Não tinha evoluído. Isso é fato, cara. E aí eu penso que muitos empresários, muitos homens de negócio, às vezes perdem o time de avançar, de evoluir, porque fica preso no que sempre foi. Sim. Né? Então... Agora vamos falar de negócios atuais, né? Eu tenho 2 pilares ainda que eu quero tratar com você aqui, usar esse tempo precioso aí que você está nos concedendo para tratar aqui de 2 pilares. Um pilar que é dados atuais, o mundo dos negócios que você hoje está vivenciando e sobre negócios cristãos aí também, são 2 pilares que eu quero explorar. Vamos falar um pouquinho do mundo dos negócios hoje. Legal. Não é você com a expertise que tem. Eu digo isso porque eu tenho 52 anos também e com 37 anos de trabalho eu já vivi muitos negócios que naquela época foi o ápice e que hoje já não é tanto, porque o tempo vai passando, mas nos deixa um saldo positivo de experiência, claro. Né, que vai validando para essa próxima fase, principalmente a gente que se abre para o novo. Gostei muito do início da nossa gravação, que você disse que sempre foi inconformado, né? E Sim. assim, cara, isso é fantástico. Eu também venho dessa praia. Eu gravo podcast há 3 anos. O meu primeiro episódio, que foi ao ar no dia 9 de dezembro de 21, o título foi Os Inconformados. Olha só, que legal. Esse título refere-se exatamente ao que você falou. Não é os revoltados, é diferente. Sim. É os inconformados. São aqueles que estão num estado, mas eles sempre estão pensando para frente, sempre estão pensando que pode ter algo melhor, pode mudar, pode melhorar. Exatamente. Então é nessa linha aí. Falando disso tudo e falando da sua expertise, hoje você está atuando em que universo no mundo dos negócios? Vamos falar do status quo atual. Legal. Eu hoje estou atuando num grupo empresarial que tem um ecossistema de negócios, né, que é o Next Group. Boa. Né, e que é um ecossistema que tem nascido a partir da tecnologia para a educação, né, com uma plataforma de ambiente virtual de aprendizagem e já formatado para escolas, então com diário eletrônico. E a partir daí, hoje, a gente tem exponencializado esse negócio para diferentes setores, eventos, internacionalização de negócios, a chegada e conduzir e assessorar empresas brasileiras que querem internacionalizar seus negócios, entendendo que internacionalizar não é exportar e importar. Boa. Não é só vender ou comprar lá de fora. Internacionalizar é ter acesso a novos mercados, ter acesso a novas linhas de financiamento, ter acesso a nova inteligência de pessoas, né? Então, buscar isso e entender isso e conduzir empresas e pessoas para entender que também isso não é só para as grandes mega multicorporações. Cara, muito bom isso. Né? Que isso é acessível a quase todo tipo de negócio, de empresa, que esteja querendo olhar para frente, que esteja com um olhar no futuro. E aí buscar na internacionalização, buscar em outros países esse conhecimento, esse know-how, esses recursos financeiros que podem trazer valor para o seu negócio. Então, a gente tem feito esse trabalho também na parte de eventos, tanto eventos voltados para o negócio, e a gente vai ter agora aí, dia 25 e 26, a gente tem o Digitalx Expo. Terei o prazer. Que você vai estar com a gente. Gente, faço questão aqui de frisar, né? Falando nesse assunto, eu gravei um episódio fantástico com o empresário Cláudio Santos, que você citou, Sim. o autor do livro Seja um Fabricante de Oportunidades, e foi um episódio legal, muito rico também de conhecimento,
e que ele tratou desse tema da internacionalização, né? Que você aqui também está frisando. Eu acho que é interessante as pessoas saber, porque quem está à margem do assunto, às vezes pensa que é só para as grandes, né? Só para as superpotências, ou seja, quem tem faturamentos altos, e não é o caso, né? É factível. Não, é factível. É factível para todo mundo. Basta isso, tá inconformado. De repente fala assim, poxa, eu não estou encontrando soluções no meu negócio, no meu ambiente, né? E a gente também vê que o Brasil é um país tão grande e que às vezes outros estados, a gente está aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas a gente sabe que às vezes em outros estados o acesso a algumas informações são mais difíceis, ou a gente acha que chegar até São Paulo é um desafio, e aí pensa assim, se chegar em São Paulo já é desafiador, quanto mais eu ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos, caramba, ou para ir para o Oriente Médio. E não, né? Tanto vir a São Paulo quanto chegar nesses outros mercados é factível. É factível. O ideal é que você faça isso com alguém te ajudando, com alguém te assessorando. Perfeito. Porque se você for sozinho, você vai encontrar barreiras que alguém já transpôs e poderia te ajudar a passar. Perfeito. Isso me faz lembrar, eu vou voltar para o evento que vai acontecer agora em setembro aqui. Daqui a pouco a gente volta, mas me fez lembrar essa sua última fala do papel, por exemplo, de uma mentoria. Né? Sim. Eu tenho feito um trabalho bastante exitoso com algumas mentorias, e a base de tudo é isso aí. É você pegar na mão de quem já foi, que já fez o caminho. Então, se você tem um plano e esse plano está no seu coração, mas ele é muito difícil, você descobre alguém que já executou, que já passou por essa trilha, e que ele poderá te ajudar a você passar por esse caminho de maneira menos, digamos assim, menos sofrida. Exatamente. Né? E com certa garantia de êxito. Eu faço um trabalho, Thay, tirando as pessoas do offline e trazendo para o online. Então, assim, empresários, profissionais de peso que têm uma expertise muito boa, muito grande, mas ele está sem saber como entrar em órbita, sem saber como entrar nesse processo, e aí a gente entra com o trabalho e tem sido bastante espetacular proveitoso. isso, Joel. É espetacular. E tem um princípio bíblico, né? Espiritualmente falando, a gente não pode, obviamente, replicar tudo direto, mas espiritualmente na Bíblia Paulo diz para os seus leitores, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso. Né? Ou seja, e se a gente trouxer isso para o nosso universo, por que eu não vou imitar aqueles que já tiveram sucesso? Pô, com certeza. Né? E se eu puder ainda ter isso numa proximidade, numa mentoria, numa relação próxima, aí então o caminho fica ainda mais bonito. Essa passagem de Paulo, hoje no digital a gente chama de modelagem. Né? Modelagem, modelem, né? O Paulo disse assim, me modelem, eu estou aqui à disposição, me modelem, porque eu estou modelando Cristo. Sim, nessa linha exatamente. Aí, né? Muito boa, essa sua citação, essa sua lembrança foi legal. Mas eu quero ainda só deixar registrado, e você ia falando, eu terminei aqui mudando um pouquinho o rumo, sobre essa evolução, esse passo a passo dos negócios que você tem hoje tratado, que é o evento, que é um negócio. O evento no Brasil e em São Paulo é um grande negócio. Né? É um grande negócio. E esse ano que teremos? Cara, o Detox esse ano ele é um evento que ele está repleto de oportunidades, de negócios reais, de pessoas reais, de conexões e de networking real. Né? Nós temos hoje acontecendo dentro do espaço do Detox Expo 4 eventos simultâneos. Caramba. Então, nós temos o Detox, que é voltado para inovação, empreendedorismo e negócios digitais. Nós temos o Influence Summit, que é um evento voltado para o mercado do marketing de influência, onde hoje há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, ninguém podia planejar a existência do marketing de influência. Ninguém colocaria no seu plano de marketing há 3 anos atrás contratar um influenciador para ter o sucesso que a CIMED teve no lançamento recente. Perfeito. Quando usou influenciador. Né? E esse mercado, então, é um evento. Esse evento ele é voltado para pessoas que querem entrar nesse universo do marketing de influência, que já tem, eventualmente, uma audiência, mas ainda não sabe monetizar. Perfeito, né? Cara. E também para agências e empresas que querem, anunciantes, que querem utilizar desse caminho. Esse é um dos Acontecerá concomitantemente? Concomitantemente, dentro do mesmo espaço do São Paulo Expo, Influence Summit,
Digitalks Expo, Bossa Summit, que é o maior evento do mercado de Venture Capital do Brasil. Sim. Né? Todo voltado para o mercado de investimentos em startups. Que temos uma referência nesse setor, que é o João Kepler. João Kepler né? é a grande referência, Isso. com mais de 1.700 empresas hoje debaixo do guarda-chuva dele, mais de 200, acho que quase 200 exits com sucesso, multiplicando o capital de maneira exponencial. E ainda teremos o Programmatic Day, Caramba. que é um evento de mídia programática voltado então para esses anunciantes que querem aproveitar as janelas de oportunidade nos calhais de mídia e se beneficiarem utilizando esse caminho. Então, e é um ingresso só que dá acesso aos 4 eventos. Caramba, é isso que eu então, penso. São mais de 300 horas de conteúdo. É, fortíssimo. É uma overdose de riqueza. É uma overdose de riqueza. Não é muito conteúdo. E isso no mesmo espaço? No Expo Isso de São Paulo? No né? São Paulo Expo, aqui pertinho, Paulo, aqui na Zona Sul. No mesmo espaço, dentro do pavilhão 5 e 6. A gente vai ter, dentre alguns dos grandes palestrantes que vai estar lá, a gente vai ter Caíto Maia, João Adib, João Kepler, a Carla Marques, Whindersson Nunes, Cacá Diniz, Cláudio Santos e tantos outros. São cerca de 300, 350 palestrantes ao todo ao longo desses 2 dias. Que massa. Vai ser muito legal. A gente vai receber uma delegação de Oman, né, do Brasil, Made in Brasil Expo, um grande evento que acontece lá em Oman, que está se associando com o Digitalks. A gente está contando aqui em primeira mão para você. Que bênção, cara. O Digitalks fez essa associação com o Made in Brasil e agora também estamos fazendo com o Comex Global Technology, que é o evento mais antigo e mais tradicional lá de Oman. Já tem 33 edições realizadas, o ano que vem é a 34ª. Mais de 215 mil pessoas visitam esse evento no último ano. Lá em Oman. E o mercado de Oman hoje vive, para quem não conhece, para quem não sabe, Oman hoje é o que foi Dubai há 20 anos atrás. Caramba. Um país riquíssimo. Com essa tendência. Um país riquíssimo de petróleo, mas que já entendeu que as fontes renováveis de energia são o futuro. Tem um programa chamado Oman 2040, em que ele quer buscar desenvolvimento em tecnologia, indústria, commodities agrícolas e ESG, e buscou no Brasil um grande parceiro comercial. Então tá aí, já fica até um convite para as empresas brasileiras, para os empresários ficarem de olho em Oman, porque as oportunidades são enormes ali. E a gente vai receber uma delegação no Digitalks justamente para formalizar essas parcerias e para a gente começar a divulgar isso de maneira mais ampla. Boa. E logo mais estamos aí buscando mais novidades e buscando aí levar as empresas brasileiras para Oman também. Muito bom. No mundo dos negócios, a tua trajetória, Thay, passou pelo comércio exterior, e aí quando você fala em Oman, fala na internacionalização, eu percebo uma certa familiaridade. Sim. Faz parte da tua história. Se você fosse citar aqui pra gente de tudo que você faz aí no mundo dos negócios, né, fazendo plano de negócio, essa coisa da internacionalização, do mercado exterior, te encanta mesmo? Você vende isso com mais prazer, com mais facilidade? Me fala. Vendo sim, Jaelson. Existe um encantamento e é uma volta lá para o começo, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, uma das possibilidades que eu considerei de carreira era ir para a carreira diplomática. Né? Eu pensei, puxa, talvez eu quero ser um diplomata que e massa, tal. Velho. E aí, de novo, né? As coisas, você sonha com algumas coisas e elas vão para outros caminhos. Você já tem cara. Você fez você colocou luzes no seu cabelo. Eu gostei. Tem cara de diplomata. Essa luz que você colocou foi a propósito? Foi natural. Essa aqui são 48 anos de luzes. Eu escondi um pouquinho as minhas. Você escondeu as suas. Foi. Fez bem também. Mas então assim, e aí a coisa surgiu, caminhou mais para o lado do comércio exterior e depois sempre ligado em empresas multinacionais, né? Praticamente minha trajetória toda são mais de 20 anos em empresas multinacionais, então essa aprendizagem de novas culturas, a cultura americana, que eu costumo brincar que eu sou um transamericano, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos, pela cultura americana, pelos valores americanos, pelos princípios americanos, mas não só pelos Estados Unidos. Eu gosto das coisas da nossa região aqui, vamos dizer, da América Latina,
tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo com cubanos morando nos Estados Unidos, com mexicanos, com colombianos, argentinos. Então, ter esse mix de culturas e de aprendizados que são constantes. Aí, mais recentemente, minha carreira vira para a Europa, e aí eu trabalhei com empresa alemã, onde é uma outra mentalidade, uma outra cultura, mas que muito rico, e quando eles também estão abertos a essa conexão, eu digo que o melhor mix de negócio que eu vivenciei até hoje foi Alemanha e Brasil. Que massa, velho. Porque a Alemanha, com processos, com procedimentos, com as coisas organizadas e metódicas, e o brasileiro com a velocidade, o brasileiro com a adaptabilidade, o brasileiro com a inovação, com a inventividade. Então, quando a gente junta, não é 7-1. Deveria ser 10-0 para as duas nações. Tá, sabe? Então, eu achei muito legal. Então, esse multiculturalismo, essa visão aberta para o mundo, acho que tem um pouco de tudo isso. E, claro, agora está de volta nessa jornada de internacionalização aí, ajudando empresas a irem para fora, vivendo essas experiências e essa relação com empresas e empresários de vários lugares, é algo que realmente é um encantamento muito grande na minha vida. Sempre morasse em São Paulo? Morei 2 anos em Brasília, quando eu tinha 8 e 9 anos. Tá. Era muito garoto. Tenho muitas lembranças ainda legais desse tempo. A maior, talvez, assim, mais marcante para quem era de São Paulo, é que a gente, já naquela época, a gente se sentia muito mais livre de estar na rua, de ter jardim, de ter lugar para brincar. Ainda que aqui em São Paulo, naquela época, ainda a gente podia ir para a rua. A criançada de hoje não tem ideia do que é isso. Mas praticamente o resto da minha vida toda aqui, ou em São Paulo ou na Grande São Paulo, né? Boa. Passei boa parte da minha adolescência e juventude na Grande São Paulo, em Cotia. Então, aqui pertinho, mas estamos sempre aqui. Se for o caso de você dar uma volta ao mundo aí, e se for do plano de Deus, você vai. Ah, sempre. Se for do plano de Deus, então, aí não tem dúvida. Por falar em plano de Deus, e sem fugir dos negócios, que há quem diga que negócio é negócio, Deus é Deus, cristianismo, enfim. Mas a gente vai bater um papo agora sobre isso aqui, sem fugir disso aí. E aproveitar até, eu quero lhe agradecer. Assim que cheguei aqui no estúdio, eu recebi da parte dele um presente. E assim, você quer me agradar, você pode me trazer um livro. E foi o caso que ele trouxe aqui, este livro. E eu quero lhe agradecer. Imagina, e especialmente pelo tema, né? Fazedores de tendas. Como aliar negócios e missões. Isso aqui remete a exatamente negócios dentro do cristianismo ou a espiritualidade, se é possível ou não. Estendendo um pouco da biografia, da história do Tai. Casado, 2 filhos. Sou casado, tenho 3 filhos. 3 filhos. É isso. E também cristão. Sou cristão, sou bacharel em teologia. Boa. Sirvo no ministério da igreja já há mais de 15 anos, até mais, quase 20 anos. Tenho um desejo aí de atuar mais intensamente no ministério pastoral também. Boa. Né? Então, assim, já entendo, e acho que esse é o aspecto legal que você começou a puxar esse gancho. Eu entendo que o reino de Deus ele está estabelecido em todos os aspectos da vida do crente. Daquele que crê em Jesus, daquele que recebeu essa experiência de salvação. Então, fazer negócios tem que fazer, porque a Bíblia diz para a gente o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Então, se a gente faz negócio, a gente tem que fazer negócio para a glória de Deus. Interessante. Esse é um tema que me atrai muito, obviamente, que eu quero provocar outra oportunidade, onde a gente vai mergulhar mais um pouco. Legal, vai ser um prazer. Eu também tenho essa linhagem, eu sou um grande curioso da Bíblia, é meu livro de cabeceira, e assim, eu gosto de ler todos os outros livros que apareçam, até aqueles com os quais eu nem concordo tanto, mas até leio. Agora, a Bíblia, para mim, o nome já diz, é sagrado, né? É sagrado. Sagrado. Baseado nisso, eu registro aqui a nossa identificação
Então, Sim. nesse contexto, foi uma das coisas que eu me simpatizei muito com a sua história, a gente teve a oportunidade de conversar, e o fato de você ser uma pessoa de negócio, uma pessoa que está num grande centro, que já vivenciou grandes negócios, mas manter essa linha, entendendo que o Espírito de Deus existe, de que as coisas de Deus existem, que a gente pode sim associar e trazer para esse campo. Sim. Né? E aí eu faço a pergunta, né, de forma mais direta, Thay. Colocar Deus nos negócios vale a pena? Vale muito a pena. Colocar Deus nos negócios, colocar Deus à frente de cada aspecto da nossa vida vale muito a pena, Jaelson. Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida. Deus não pode ser uma gaveta que a gente vai buscar nos momentos de necessidade ou de angústia ou de aflição. Não, ele tem que ser o centro. Né? E a gente pode, e eu tenho procurado conduzir isso, eu gosto muito do pastor Luiz Saião, ele usa uma expressão que eu procuro me basear, que não ser o chato. Né? Se os muçulmanos têm a vertente xiita, que nós cristãos, nós crentes, não podemos ser os chatos. Tá. Né? E o que é ser chato? A gente tem que viver os princípios no mundo dos negócios muitas vezes, mas sem necessariamente ficar fazendo sopa de versículo no nosso mundo, no nosso trabalho. Tá. O certo é certo, o errado é errado, e a gente pode defender isso dessa forma, de uma maneira tranquila, ou ter outros argumentos também, que não só a Escritura. A Escritura é o princípio que... Porque às vezes a gente está relacionando com pessoas, a gente está se relacionando com pessoas que não creem na Bíblia, não creem da mesma forma que nós. Então nós temos que se fazer... Bom, eu sei que isso aqui à luz da Bíblia é errado. Eu sei que sonegar impostos é errado. Como é que eu vou transmitir esta informação para o meu cliente, para o meu sócio, para o meu investidor, sem dizer assim, olha, na Bíblia está escrito que está errado? Eu vou ter que buscar outros argumentos, eu vou ter que usar a inteligência que Deus me deu para não ser um chato. Boa. Porque senão a convivência fica desagradável e, na verdade, fica parecendo que é só um fanatismo religioso. Né? Então, a gente pode, sim, viver para a glória de Deus, colocar Deus à frente dos negócios, mas sem ficar o tempo todo fazendo isso. Sendo desagradável porque não tem argumento. Perfeito. Né? O apóstolo Paulo, inclusive, ele nos ensina muito bem isso aí, quando ele diz, fiz-me de sábio para ganhar os sábios e de tolo para ganhar os tolos. Exatamente. Né? E Salomão completa em outros momentos diferentes, de que como uma maçã de ouro numa bandeja de prata é a palavra dita a seu tempo. Se você juntar isso aí, de você na hora de falar certas coisas, ser sábio, né? Eu gostei muito do que você falou aí, e aí tem muita gente que às vezes... até bem intencionado, mas vira um chato de carteirinha. Exatamente. Né? Mistura tudo e tal. Claro, não é bem assim. Agora, mais do que isso, está a essência, está o princípio, está a palavra certa na hora certa. Exatamente. É você dizer que não é bom, que não é interessante sonegar imposto, talvez mostrando até as consequências negativas. Claro, né? exatamente. Né? Irmãozinho, tu vai sonegar imposto agora, mas assim, a malha fina vai te pegar. É isso aí. E quando ela pegar, tá aqui, ó, como é que vai acontecer? E aí, de repente, o empresário ou alguém foge desse caminho e ele nem sabe que ali estava Deus no meio, né? E aí também penso que é uma forma da gente levar o amor de Deus para um caminho, para um ambiente que nem sempre é acessível. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Esse é um outro aspecto importante, né? E eu acho que a linha de pensamento do Patrick Clay, aí, o autor desse livro, é um pouco disso, né? A gente, como cristão, a gente precisa ser... Agora eu vou falar um pouquinho com a linguagem bíblica aqui. Tá. A gente precisa ser salvo. Não é chato, não, viu? Isso aqui a gente só é chato um com o outro. Quando a gente tá fora dos microfones... Aí a gente pode ser. Mas a gente precisa ser sal e ser luz onde quer que a gente esteja. Né? E ser sal e ser luz, muitas das vezes, também é ser aquela pessoa que é confiável, ser aquela pessoa que é confiável, inclusive nos relacionamentos humanos que surgem no ambiente de trabalho. Né? Porque, às vezes, a gente passa no ambiente de trabalho, e nós, no mundo empresarial, a gente passa 10, 12, 14 horas do nosso dia dentro do escritório ou ligado com as pessoas do trabalho. Às vezes, muito mais tempo do que o que a gente passa com a nossa família. Isso.
E aí, às vezes, as pessoas estão vivendo dramas pessoais em que elas vão encontrar na gente ombro amigo. Que elas vão encontrar na gente um espaço, um ouvido aberto para um desabafo, né? Para compartilhar uma dor. E às vezes a gente vai poder dizer para essa pessoa, olha, eu tô orando por você, eu quero orar por você, né? Não é ser chato, é só dizer, eu tô orando por você. Perfeito. Creia a pessoa ou não. E eu tenho visto, eu acompanho alguns podcasts de algumas pessoas que não são cristãs. Eu gosto muito do Pirula, gosto muito do Rica Perrone, que são dois caras que são ateus, mas que eles ficam extremamente agradecidos quando eles ouvem de um cristão, eu tô orando por você. Porque ele sabe que aquilo, além da questão espiritual, representa um carinho, né? Uma atenção, um cuidado. Então, a gente pode ser essa pessoa aonde a gente está e chegando realmente a níveis e lugares e acessando pessoas que dificilmente, às vezes, em algum momento, poderiam ouvir a palavra de Deus, porque vivem num ambiente que acham que o evangelho é coisa de pessoas fanáticas, de pessoas sem instrução, né? E às vezes a gente vai poder até usar a beleza do que Deus nos concedeu com talento, com intelectualidade, para trazer uma palavra para essas pessoas. Muito bom. Quando a gente fala em negócio, geralmente vem à mente das pessoas logo grana, né? Sim. Dinheiro, né? Enfim. E há uma associação ainda de que dinheiro, até usam passagem, a raiz de todos os males, né, e tal. E é nessa hora que os desavisados, às vezes, misturam as coisas, né? E tipo assim, não, fala em negócio, fala em grana, fala em ficar rico, e isso não tem nada a ver com o cristianismo, porque isso aí começa... Existe um certo turbilhão na mente das pessoas com relação a riqueza, negócio e igreja e tal. Como é que você define isso, Thay? Essa confusão que muita gente faz quando fala dinheiro, igreja, ou cristianismo, ou Bíblia e tal. Como é que você esclarece isso pra gente? Cara, que legal que você me perguntou isso, porque a gente não combinou. Sim. A gente combinou um monte de coisa aqui no começo, tá, pessoal? Vou contar. Mas isso a gente não combinou e eu vinha pra cá pensando sobre falar sobre isso, né? Eu acho que é muito interessante, porque Deus não faz acepção de pessoas. E às vezes a gente toma essa verdade, esse princípio de que Deus não faz acepção de pessoas, é que Deus não trata mal os mais pobres, os mais humildes. Mas se a gente parar, o que o texto está dizendo? Não faz acepção de ninguém. Ele não faz diferença entre ricos e pobres. Ele não trata os pobres melhor porque eles são pobres e os ricos piores porque são ricos. Aliás, a gente vê Jesus levar salvação para Zaqueu, que era um homem muito rico, muito rico. Eu fiquei pensando, Zaqueu devia ser tão rico e tão próspero nos seus negócios que ele cometeu fraude, ele cometeu roubo a pessoas e ele, ao se arrepender do seu pecado, ele diz para Jesus que ele vai restituir 4 vezes aqueles a quem ele tinha roubado. Zaqueu, tu juntou uma graninha boa. Quer dizer, o homem era bravo de dinheiro. Né? E ele foi desonesto? Foi, mas não toda a riqueza dele era oriunda de desonestidade. Perfeito. E ele estava num momento, ele pode ter sido o que foi, mas o arrependimento... O arrependimento foi completo. Jesus trouxe salvação para José de Arimateia. José de Arimateia é um personagem pouco conhecido da Bíblia, mas um personagem super importante, porque por ser um homem de muitas posses, de ser um homem rico, foi capaz de comprar a tumba onde Jesus foi sepultado. Caramba! E comprar uma tumba nova naquela época em Jerusalém era caríssimo. Era coisa assim para gente de muita posse. Jesus tratou... Às vezes a gente confunde a história do jovem rico, que e aí Jesus diz assim, que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar no buraco de uma agulha, porque o problema daquele jovem, e o problema às vezes de muitos ricos, é onde está o seu coração. E o coração daquele jovem não estava no reino de Deus, estava nas riquezas que ele tinha. Então, o evangelho ele é para todo mundo. Entendi. Deus é para todo mundo. Jesus ama todas as pessoas. Jesus morreu para pagar o preço pobres. Do pecado de ricos, pobres, letrados, incultos,
Os 12 discípulos, vamos pegar, a gente costuma falar que os 12 discípulos eram homens semi-analfabetos e rústicos. Será verdade isso? Não. O apóstolo Mateus, autor do primeiro dos evangelhos na sequência bíblica, ele era um homem da Receita Federal. Ele era fiscal da Receita Federal. Ele não era um homem iletrado. Ele, no mínimo, era um dominante da matemática, com certeza. da língua. Tanto que ele escreveu o evangelho dele em grego, que não era a língua materna, e alguns pesquisadores acham que ele pode ter escrito uma primeira versão ainda na língua hebraica. Né? A gente tem o apóstolo Paulo, que é encontrado por Jesus num segundo momento, mas um homem formado na melhor academia de teologia de Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Então, não há diferença. Lucas, o médico, né, que foi parte importante do ministério de Paulo e autor de boa parte do Novo Testamento. Então, assim, às vezes a gente pega as figuras que são mais aparentes, como Pedro e André, João e Tiago, que eram esses sim, os homens da pescaria, que eram homens mais simples, e a gente generaliza como se os 12 fossem assim. Né? O próprio Judas Iscariotes, com todos os seus problemas, também não era um homem de pouco conhecimento, de iletrado. Era um homem que, mais uma vez, tinha o coração no lugar errado. E esse é um outro aspecto para nós cristãos, refletirmos. Porque ele andou 3 anos com Jesus e o coração dele não mudou de lugar. Né? Então, e aí diz a palavra, né? Onde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Se está no lugar errado, eis a questão. Eis a questão. Logo, riqueza não é um problema. De forma alguma. Para você ter um encontro com Deus, para você fazer a obra de Deus, para você transbordar, não é isso? Salomão, né? Só para não perder esse gancho, o homem que a Bíblia reputa talvez como um dos mais ricos do Oriente, né? Mas exatamente isso, ele não buscou riqueza. Quando Deus perguntou para ele, Salomão, o que você quer como rei? Ele falou assim, eu quero sabedoria para conduzir o povo. E aí Deus deu a ele riqueza como consequência, e não como causa. Boa. Então, eu penso desse jeito. Eu olho que Deus prospera pessoas para os seus propósitos, outras pessoas vão ficar numa condição financeira mais restrita, mais humilde, porque faz parte deste mundo caído, né? Thay, tem interesse em ficar mais rico ainda? Claro que sim. Eu pensei que você ia dizer assim, como alguns, né? Às vezes, né, por alguma limitação. Não, eu sou rico da graça de Deus. Também é bom, né? Sim. Mas a prosperidade é bênção. Claro, é bênção de Deus. É isso. Tá ficando muito rico hoje, faria o quê? Acho pergunta, que né? É uma você pergunta. Não combinou isso comigo, também não combinei. Né? Mas eu anotei esses dias no livro do Paulo Vieira que eu ficou feliz foi sua esposa ali, né? Da torcida. Eu comecei a ler essa semana o livro do Paulo Vieira e ali fala dos sonhos pra gente não desistir deles, né? Então acho que eu anotei de novo os meus sonhos ali no livro enquanto eu fazia. Tem algumas coisas. Obviamente, em primeiro lugar, sobretudo, é o conforto financeiro e econômico da família. Perfeito. Né? A casa está super em ordem, está bonitinha. Isso. O plano de saúde. Boa. Né? Esses são os primeiros. Mas tem algumas coisas... obviamente, depois disso e paralelo com isso, é o investimento para o reino de Deus. Perfeito. Né? É investindo em missões, investindo na igreja local, para o desenvolvimento das ações do reino. E aí, falando de desejos mais pessoais, vamos dizer assim, eu ainda sonho com um Porsche Carrera Targa 992 e uma Harley Davidson Fat Boy. São duas coisas aí que um dia elas vão chegar. Que no tempo de Deus. Essa foi boa. Aí eu sugiro que você acrescenta aí nos seus 10 sonhos, de repente inclui o 11º, não vou nem dizer que você tira os que já tem. Uma casa de praia em Maceió. Poxa, uma casa de praia em Maceió, com certeza. E aí, conte comigo, vou lhe dar todas as dicas. Você vai para um paraíso, não precisa ir para o Caribe. Não, então, não precisa. Nós temos o Caribe aqui. Maceió é um Caribe brasileiro e você vai com certeza pegar os 10 sonhos junto com esse aí, mais um que é uma casa de praia lá. E eu lhe dou todas as dicas. Fechado? Fechado. Vou botar lá no livro do Paulo Vieira.
Meu amigo, estou muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado. O papo está muito gostoso, a gente poderia ir muito mais longe, mas eu quero já nessa reta final ainda te ouvir. Dos negócios que você já fez, você lembra de algum negócio que esse foi marcante na tua vida e que se você pudesse faria de novo? Estou falando de plano de negócio, do poder dos negócios, né? E eu acho que na nossa trajetória, para quem tem, eu chamo lá de 40 mais, né? A gente que tem 40 mais, já fizemos alguns negócios, Sim. né? E deles que a gente sabe que a vida é feita de erros e acertos. Se é acertos e erros, a gente não acerta tudo. Né? Até porque se fosse assim, não tinha nem graça. Não tinha graça. Mas que negócio você fez e você faria novamente se você tivesse a oportunidade? Rapaz, que pergunta boa, Jair. Difícil, hein? Talvez a minha primeira tendência é responder de maneira mais ampla. Eu faria todos os negócios de novo do mesmo jeito como eles aconteceram. Que massa. Isso é sinal de quem é bem resolvido, viu? O cara mal resolvido, ele primeiro não ia nem gostar da pergunta. E depois ele ia ficar assim, caramba, eu fiz tanta coisa errada, né? E que agora, o que é que eu faço, né? Não, mas você voltaria, né? Todos os negócios. Mas deve ter um de destaque, né? Tem. Eu perguntei isso uma vez, Thay, um convidado, e ele disse que o negócio melhor que ele fez foi ter casado. Casaria de novo. Eu disse, caramba, que massa. Aí ele com a mulher disse, não, aí também é demais. Não, eu quero mulher. Esse ficou uma saia justa, né? Bom, a Desirê é a mulher da minha vida desde que eu tinha 17 anos e ela 15. Embora a gente seja primo, a gente não se conhecia. Caramba, velho, que história bonita. A mãe dela é prima irmã do meu avô, né? E a gente Vocês se conheceram sem saber. Não, a gente se conheceu numa festa, na preparação de uma festa de 15 anos de uma outra prima nossa, a Elaine, que mora lá em Orlando. Beijão pra ela, pra família, que eu amo demais eles. E a gente se conheceu na preparação pro baile de 15 anos. Longa história curta, a gente namorou durante um tempo, a gente se separou. Nessa ocasião, descobriram que era primos. Sabíamos, já imediatamente ficamos sabendo que éramos primos. Tô em casa, é o primo. Foi mais ou menos, essa prima é bonitinha, rapaz. Que massa. Isso foi aí bem mesmo. assim. E aí a gente acabou se perdendo no caminho, a gente desmanchou o namoro, eu casei pela primeira vez, tive meu filho mais velho, Diego, separei. E um tempo depois a gente se encontra, cena de filme, numa virada de esquina, na frente do ponto de ônibus, a gente topa de frente um com o outro. Que bênção, cara. E já são 24 anos que a gente vai completar agora dia 8 de casados. Aí eu vou usar na pergunta, casaria com ela de novo? Casaria todos os dias. Que massa! Rapaz, essa pergunta eu usei assim, e ela não vai nem assistir depois, ela tá assistindo ao vivo. Ela tá vendo ao vivo, ela tá até vermelha, rapaz. Nesse caso, eu vou dispensar até as outras respostas. Eu vou terminar com a chave de ouro, né? Boa. E eu acredito nisso, sabe, Thay? Eu sou um cara também que eu acredito no amor, eu acredito na pureza de alma, eu acredito em que as coisas realmente podem dar certo na vida. E essa área, embora a gente não tenha nem planejado, eu não vou tratar como negócio, mas termina sendo relevante para nossas vidas. É importante quando a gente acerta, né? É importante demais. Eu também gosto dessa felicidade, eu acertei. A minha Natinha que não deu a saidinha, mas ela nos assiste sempre, está acompanhando, e para mim foi um acerto. Eu faço uso das suas palavras, eu também faria o mesmo, casaria novamente. Legal. Eu acho que é tema para depois, mas no mundo dos negócios, um bom relacionamento conta, não conta, Thay? Conta demais, porque ele traz para a gente estabilidade, ele traz para a gente um outro olhar na hora da tomada de decisão. A gente toma as decisões de uma maneira, às vezes, mais cautelosa. Cautelosa, melhor dizendo, não é a palavra certa seria mais prudente. Né? Não quer dizer que a gente não assuma riscos. A gente toma decisões de riscos nos negócios, mas de maneira mais prudente, porque a gente sabe que a consequência pode afetar em casa. Com certeza. Né? E também quando às vezes as tempestades às vezes vêm no trabalho, também em casa, também afetam o trabalho. Perfeito, né? perfeito. Então, não, você pode olhar a história dos bilionários, dos homens de negócios, homens muito ricos, uma área que eles cuidam muito é do casamento. Sim. Porque afeta. Uma pessoa bem casada, ele tem um resultado, a tendência de ter um resultado
uma produtividade muito maior. Sim. O contrário também é verdadeiro. É verdade. Né? É óbvio que todo mundo está suscetível a alguma tempestade, até uma desavença, mas no mundo dos negócios, um casamento bem feito, ele conta. Conta muito, sim. Muito bom, meu amigo. Eu gostaria que você ficasse com a palavra para suas considerações, para de repente alguma coisa que a gente deixou de tocar aqui, você ficar à vontade de tocar. É uma oportunidade ímpar para mim estar aqui contigo, é um aprendizado. Esse episódio vai longe, muita gente vai assistir, vai ter muitos cortes bons, entendeu? Mas fica à vontade, com você a palavra. Legal, Gerson, obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer a Renata, que eu conheci vocês recentemente e foi muito legal, um prazer grande estar aqui, uma oportunidade muito bacana. Agradecer a Deus porque Ele nos conectou, né? É impressionante como a gente vê essas coisas acontecendo. A gente acabou pulando por causa dessa história do meu casamento, mas e aí eu acabei lembrando de um negócio que eu falaria, puxa, ele é um grande momento de inflexão na minha carreira e é um plano de negócio, exatamente um plano de negócio. Eu trabalhava no JP Morgan, eu tinha mudado para a área de marketing, né, gerência de novos produtos. E aí a gente, então, precisava montar um plano de negócios de 5 anos para essa unidade de logística internacional e o que é que a gente ia fazer. E aí nós precisávamos decidir, por exemplo, se a empresa ia continuar sediada no Brasil, ia trazer as outras unidades da América Latina para cá, se a gente ia levar nossas operações para outros países e deixar aqui só uma área comercial, o que a gente faria? E no curso desse projeto, eu acabei tendo um destaque exatamente, embora eu estivesse trabalhando no marketing, na estruturação do plano de negócios financeiro. Né? Eu pude trabalhar na estrutura financeira e na análise dos efeitos de cada um dos países para que a gente tomasse a decisão da onde o negócio deveria estar. Isso era 2007 para 2008, ou início de 2008 já. E aí tivemos a crise do subprime, onde o mercado financeiro global, para quem não sabe, praticamente veio à ruína. Muitos bancos americanos vieram à falência. E no JP Morgan, embora o banco não tenha continuado e está firme até hoje, o maior banco do mundo, mas sofreu. Né? E nesse sofrimento, algumas pessoas e posições foram reestruturadas. A pessoa que ocupava a área de controladoria, o chefe da controladoria, acabou sendo desligado. Eu fiquei auxiliando o CEO durante um tempo. E aí, cerca de 6 meses depois, eu recebo o convite para assumir a controladoria, porque tinha começado lá num plano de negócio a estruturação financeira do negócio. Então, de novo, é uma pivotada, é uma mudança. Sim. Numa oportunidade que surgiu, que eu falei, poxa, eu vou investir aqui nesse plano financeiro e me debruçar sobre isso, que não era talvez a minha especialidade, e a coisa, daqui a pouco, vira uma oportunidade. Então, acho que o plano de negócio está muito ligado a isso, né? Porque foi a partir daí que uma nova mudança, um novo horizonte, e eu fiquei de 2009 até agora em 24, até o início desse ano, focado no mercado financeiro, em área financeira, em gestão financeira. Né? Embora tenha feito assessorias em outras áreas também, primordialmente na área financeira. Então, olha só, um plano de negócios desenhou quase 15 anos de carreira. Portas abrem portas. Portas abrem portas. Essa experiência que você teve validou bastante o teu conhecimento para hoje, os negócios que você tá inserido? Com certeza, com certeza. Você está resgatando... Eu trabalho com isso desde lá todos os anos, né? Porque a área financeira, seja na controladoria, seja como diretoria financeira, ela está sempre ligada na elaboração de um plano de negócios de cada empresa todos os anos. Então, ano após ano, eu sempre estive envolvido e participando, e fazendo, e desenvolvendo. Obviamente que nunca foi um trabalho sozinho, é sempre um trabalho de equipe, né? E sem equipe a gente não é ninguém. Mas até recentemente, inclusive, tendo que fazer, aí sim, quase que sozinho, um novo plano, um novo mapeamento que transforma um negócio com
com um olhar completamente holístico de dizer, nós precisamos fazer isso aqui no marketing, nós precisamos fazer isso aqui em vendas, nós precisamos fazer isso aqui em produto e assim por diante. Baseado nisso, como é que você se vê daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos? 3, cara, 4, 5. Eu me vejo prosperando muito financeiramente, com os negócios expandindo, fazendo muito negócio com o Oman, fazendo muito negócio com a Europa, chegando com os nossos negócios mais fortemente nos Estados Unidos também. A gente já está começando a botar um pezinho lá, mas acho que daqui a 3 anos isso aqui já vai estar num outro patamar. Que bênção. Eu quero estar presente com você nesse Você vai estar comigo, se Deus quiser. Pode ser? Pode ser. Aprove Deus, né? Aprove, se Deus permitir, nós estaremos juntos. Estou muito feliz. Cara, eu quero lhe agradecer Obrigado. pela presença, pela sua disposição, pelo conteúdo que você aqui trouxe. Obviamente que eu sei que aqui foram vários gatilhos. Quem tem uma trajetória como a sua, né, como a nossa de muitos anos, imagine quanto conteúdo. Eu nem te apertei muito. Eu te poupei até. Mas sei que você tem muito mais conteúdo e outras oportunidades virão. Legal. A gente tem alguns projetos de geração de conteúdo, de podcast e tal, que a gente vai precisar muito dessas informações. Então, eu quero te convidar para ser nosso parceiro nisso. Conte comigo, já estou assinando embaixo. Boa. Inclusive, com passe livre lá em Maceió, né, para você ir com a sua esposa, seus filhos. Obrigado. Que a gente possa realmente... E, em especial, pelo fato da gente também trazer à tona, e isso para mim está muito forte, está aí no meu coração ultimamente, de pegar tudo isso que a gente aprendeu, vivenciou e que está fazendo, de nossos planos, e incluir Deus, para que, a partir disso, aconteça o que você bem colocou aqui, que as outras vidas possam serem encontradas, né? Se encontrarem com Deus a partir do nosso trabalho. Amém. Okay? Que assim seja. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a você. E o TheCast vai estar sempre de portas abertas. Tamo junto. Obrigado. Okay? Quero agradecer a todos vocês, agradecer ao Fábio, como sempre, com uma atenção enorme, agradecer a sua esposa também, que aqui esteve presente, né, prestigiando, a Renata também, minha esposa, enfim, e a todos vocês que nos seguem, nos acompanham. Deixa o like, hein? Isso, aproveitando, se você quer conhecer melhor o Taiguara, que eu aqui amigavelmente, familiarmente chamei de Tai, Tai_Gonçalves 1975, alguma coisa assim. Boa! Eu não vou dizer que ele nasceu em 75, eu nasci em 72. É só coincidência. Geração Boomer. Não, nós somos geração X. Geração X, tem razão. Geração X. Tá. Boomer é papai, que é isso. Boomer papai é papai. de 45, né? É isso aí. Geração X aqui, ó. Ele colocou luzes no cabelo para tentar disfarçar um pouco assim, mas a geração X, né? Somos geração X. Cara, muito agradecido, e a você que nos segue, nos acompanha, eu ainda quero te pedir para você ir lá no nosso canal do Destravo TV e se inscrever, acionar o sininho para você receber as notificações. Aproveita também e segue esse que vos fala, Jaelson Destravo, que tem a missão de destravar a tua mente, a mente das pessoas saindo do offline para o online e também abrindo a mente para novos negócios. Quero te agradecer. Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.